por tudo que o Senhor já tem nos concedido. Somos gratos, Senhor, pela vida. Somos gratos, Senhor, por podermos estarmos aqui nesta manhã. Te pedimos, Senhor, que Teu Espírito Santo, Ele ministre a Tua palavra aos nossos corações. Traga, Senhor, entendimento, nos dê sabedoria, nos dê, Senhor, a inteligência, Senhor, para que possamos colocar em prática tudo aquilo que o Senhor tem para nos falar nesta manhã. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Abra a tua Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo de número 28. Profeta Isaías, capítulo 28, versículo de número 23. Diz assim a palavra do Senhor: inclinai os ouvidos e ouvi a minha voz, atendei bem e ouvi o meu discurso. Porventura lavra todo dia o lavrador para semear? Ou abre e desterroa todo dia a sua terra? Não é antes assim, quando já tem nivelado a sua superfície, então espalha nela a ervilhaca e semeia cominho, ou lança nela do melhor trigo, ou cevada escolhida, ou centeio, cada qual no seu lugar. O seu Deus o ensina e o instrui acerca do que há de fazer, porque a ervilhaca não se trilha com trilho, nem sobre o cominho passa roda de carro, mas com uma vara se sacode a ervilhaca e o cominho com um pau. O trilho é esmiuçado, mas não se trilha continuamente, nem se esmiuça com as rodas do seu carro, nem se quebra com os seus cavaleiros. Até isto procede do Senhor dos exércitos, porque é maravilhoso em conselho e grande em obra. Amém? Podeis tomar assento. O profeta Isaías, ele estava falando ao seu povo, estava sendo anunciado um castigo a Efraim e a Judá, mas ele usa de uma parábola. Ele mostra o agricultor e ele diz: olha, não é desse jeito que é feito. Inclina os teus ouvidos e ouvi a minha voz. Atendei bem e ouvi o meu discurso. Ouça aquilo que eu vou ensinar. Ouça aquilo que eu vou falar. Muitas vezes nós pensamos que a vida é uma rotina, e caímos muitas vezes na rotina e ficamos insatisfeitos, pensando que a vida é uma rotina. Mas cada dia a vida tem algo para nos ensinar. Cada dia nós temos que aprender alguma coisa nova com a vida. Cada dia ele traz a sua novidade. Cada dia ele traz uma experiência nova. Muitas pessoas, elas perdem o sabor da vida porque elas começam a alimentar esse pensamento que tudo é igual. Sempre a mesma coisa, sempre do mesmo jeito. Então o profeta, ele vem dizer ao povo: olha para aquilo que eu vou mostrar para vocês. Olha como Deus, Ele se preocupa com cada detalhe. No versículo de número 29 ele diz: até isto procede do Senhor dos exércitos, porque é maravilhoso em conselho e grande em obra. Um grande Deus, um Deus dos exércitos, Ele se preocupa com pequenos detalhes. Ele se preocupa com aquilo que é o seu dia a dia, com os pequenos detalhes da vida. Então ele vai ensinando e ele faz a pergunta. A primeira pergunta é: lavra todo dia o lavrador para semear? O semeador, o lavrador, ele todo dia ele vai lavrar a terra para semear? Ou ele abre o desterro todo dia a terra? Ele pergunta: o lavrador ele faz todo dia a mesma coisa? Não, cada dia tem algo diferente. Cada dia ele prepara algo diferente. Cada dia ele trabalha de uma forma diferente. O profeta usa o agricultor que passa o arado na terra e faz os sulcos. E ali ele vai trabalhar cada semente.
Ali ele vai trabalhar a maneira que cada semente requer. O agricultor sabe todas as ferramentas que deve usar para cada tipo de colheita que espera recolher. O que você espera recolher? Então você tem que usar a ferramenta certa. Se você espera que os seus filhos, eles sejam homens de bem, você vai ter que usar as ferramentas certas, vai ter que trazer o ensinamento certo. Se você quer um casamento abençoado, vai ter que usar as ferramentas certas. Para cada tipo de semente, para cada tipo de resultado, existe uma ferramenta, um instrumento adequado para se usar. No versículo 26 ele diz: o seu Deus o ensina e o instrui acerca do que há de fazer. O seu Deus o ensina e o instrui acerca do que há de fazer. No versículo de número 21, ele diz assim: porque o Senhor se levantará com Monte Perizim, se irará como no vale de Gibeão, para fazer a sua obra, a sua estranha obra, e para executar o seu ato, o seu estranho ato. Ele está falando que há muito agir de Deus que nos parece estranho. Há muitas coisas que Deus faz, mas nos parece estranho. Quantas vezes nós nos pegamos dizendo: não deveria ser desse jeito, poderia ser desta outra maneira, ser muito mais fácil se fizesse isso ou fizesse aquilo. Mas o profeta, ele traz ao povo dizendo: olha, Deus, às vezes ele faz coisas estranhas, ele tem diferentes métodos para nos corrigir, para nos ensinar. Ele tem diferentes métodos para cada colheita que nós queremos, para cada situação que nós estamos querendo desenvolver. Deus vai dando o ensinamento, é Ele quem ensina. Nada em excesso para corrigir. O Senhor não fará nada em excesso para corrigir. A palavra diz que não é todo dia que se passa o trilho sobre o cominho, não é se passa o ferro para se plantar a ervilhaca. Cada coisa tem uma ferramenta apropriada. No trigo, não é todo dia que o trigo é esmiuçado, não se passa continuamente as rodas de carro, e nem se quebra com os seus cavaleiros. Então, para cada situação, há um momento adequado, há uma ferramenta adequada, há um momento certo de se usar. Muitas vezes essa nossa geração, estava até ouvindo ontem especialistas, eles diziam: olha, a nossa geração, eles não foram corrigidos, não são corrigidos, nós temos medo de corrigir. Então o amor excesso que nós damos muitas vezes também faz mal. Não corrigir, não ensinar, não mostrar o que é certo, o que é errado, e muitas vezes nós pensamos que estamos agindo corretamente, e Deus está mostrando ao seu povo que Ele tem as ferramentas certas para usar. Para cada resultado existe uma ferramenta. Que resultado você quer para a sua casa, para a sua família? Você vai ter que aprender, e Deus é que ensina. A palavra diz: e Ele instrui. O seu Deus o ensina e o instrui acerca do que há de fazer. Quem é que vai nos dando sabedoria? É Deus. Deus vai nos instruindo. Quando nós pedimos a Deus, Deus me ensina, Deus me capacita. Deus, como eu vou lidar com essa causa? Deus, como eu vou lidar com o meu casamento? Como eu vou lidar com os meus filhos? Como eu vou lidar na área financeira? Então Deus é quem vai nos ensinando. Ele diz: escutem atentamente a ciência da agricultura. O agricultor conhece os segredos do cultivo e usa a ferramenta adequada. Na fase do preparo do solo, até o plantio e a colheita. Ele conhece cada etapa e as ferramentas que ele vai usar em cada etapa. Aí ele descreve do versículo 23 até o de número 26,
como que eles têm que trabalhar, como que é cada ferramenta. Porventura lavra todo dia o lavrador para semear, ou abre e desterroa todo dia a sua terra? Não é antes assim, quando já tem nivelado a sua superfície, então espalha nela a ervilhaca, e semeia o cominho, e lança nela do melhor trigo, ou cevada escolhida, ou centeio, cada qual no seu lugar. O seu Deus o ensina e o instrui acerca do que há de fazer, porque a ervilhaca não se trilha com trilho. Então nós temos que perguntar: Deus, nessa situação, qual é a instrução? Como eu vou agir? Como eu vou lidar com essa situação? Quais ferramentas eu devo usar? Quais ferramentas eu devo aplicar para que eu tenha uma boa colheita? O agricultor, ele trabalha de acordo com um plano estabelecido. O grande problema que nós temos é que nós não temos um plano estabelecido. Nós vamos casar, nós não fazemos planos. Queremos ter filhos, mas nós não fazemos um plano. Nós queremos abrir um negócio, mas não fazemos um plano. Não temos plano, nós vamos no dia a dia, vai acontecendo, mas tem que sentar e fazer um plano. A palavra do Senhor, Jesus disse: olha, se nós vamos fazer uma construção, nós temos que assentar e ver se nós temos condições de fazer, se vai ser possível fazer. É claro que entra a fé, entra a determinação, entra o sonho, tudo isso faz parte, mas nós temos que nos assentar. Jesus ensina: se assenta e faça um plano. Então quando vamos, eu vou criar filhos, eu preciso fazer um plano. O que a palavra me ensina? Como devem ser os filhos? Como deve ser a casa? Como deve ensinar os filhos? Ensina a criança no caminho que deve andar, e ela nunca se desviará dela. Então, desde o princípio, se nós queremos um homem de bem, nós temos que começar a ensinar a criança. Ele diz: escutem atentamente, assim como o agricultor. Escutem atentamente, inclina os teus ouvidos aos meus ensinamentos, ouça. O Senhor, ele lida de maneira apropriada e sábia para levar a cabo o propósito de purificar o seu povo. O que o profeta estava ensinando? Estava ensinando: olhe para o natural, olhe para as coisas que vocês conseguem compreender, porque assim é o espiritual. Sempre que nós queremos entender o espiritual, nós temos que olhar para o natural. O natural é que vai nos ensinar a lidar com o espiritual. Então olhe para o natural. O profeta estava ali dizendo: olhe para as coisas naturais, olha como trabalha o agricultor. A Bíblia sempre traz parábolas. Jesus usou muitas parábolas, sempre mostrando: olha, isto é aquilo. O reino de Deus é como isso. Então sempre mostrando para que nós pudéssemos olhar e aprender com o natural. Acaba o propósito de purificar o seu povo. Qual era o propósito do profeta? Era trazer ao povo uma atenção para serem purificados. Permitir que Deus viesse trabalhar. Permitir que aquilo que fosse acontecendo, saberia que era para o melhor do povo. Ouça com atenção. O profeta fala: ei, parem, ouçam a sabedoria. O que Deus tem nos falado hoje? Pare, ouça a sabedoria. Ouça, pense, pare. Alguns anos nós víamos num crescimento muito grande no país, as pessoas prosperando, mas as pessoas perderam a noção de louvar a Deus, de buscar a Deus. Tudo começou a tomar conta do lugar de Deus. E quando nós pensávamos em ir à igreja, não era para prestar um culto a Deus, mas é para alegrar o nosso coração.
culto de emoção, culto de alegria, culto de festa, mas nunca trazer o nosso melhor para entregar a Deus. A gente vem à igreja quando tem um atrativo. Se tiver um atrativo eu vou à igreja. Não, a igreja não precisa ter atrativos para que você venha louvar a Deus. Nós devemos vir à igreja porque nós devemos agradecer a Deus. Hoje vai ter alguém muito importante. A pessoa mais importante, ela está conosco todos os dias, o Espírito Santo de Deus. Vai vir alguém que é uma novidade. Não, a maior novidade que nós temos é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então tudo nós devemos sermos corrigidos, preparar. Então muitas vezes parece que Deus está nos castigando, que Deus está trazendo coisas que não deveria trazer. Era isso que o profeta estava falando ao seu povo. Olha, inclina os seus ouvidos, ouça como é feito as coisas, a terra que produz, como que ela é tratada. Se nós queremos sermos produtivos, nós temos que sermos tratados. Temos que sermos limpos, temos que sermos purificados. Os torrões, os tocos, as pragas, elas têm que ser arrancadas da nossa vida. É um processo. E como é que se faz isso? Pela palavra. Jesus disse: vós estáis limpos pela minha palavra. É a palavra de Jesus. O que nos prepara para uma vida melhor? A palavra de Jesus. A palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. A sabedoria que o profeta usa, é impossível não parar para ouvir. Então ele usa a parábola. Após trabalhar a terra, lança a semente. O seu Deus ensina e o instrui do que há de fazer. Deus vai te ensinar tudo aquilo que você precisa fazer e deve fazer. Abre tua Bíblia em Isaías 40, versículo 13 e 14. Diz assim: quem guiou o Espírito do Senhor, ou como seu conselheiro o ensinou? Com quem tomou ele conselho, que lhe desse entendimento, ele lhe ensinasse o caminho do juízo, e lhe ensinasse conhecimento, e lhe mostrasse o caminho do entendimento. Eis que as nações são consideradas por ele como a gota de um balde, e como o pó miúdo das balanças. Eis que ele levanta as ilhas a uma coisa pequeníssima. Nem todo o Líbano basta para o fogo, nem os seus animais bastam para o holocausto. Todas as nações são como nada perante ele. Ele as considera menos do que nada, como uma coisa vã. O profeta está dizendo: quem ensinou o Espírito de Deus? Quem tem capacidade para ensinar o Espírito de Deus? Quem somos nós? Hoje em nossos dias nós estamos olhando qual é a superpotência. Qual é a superpotência hoje? O que ela vai fazer? Ela vai colocar o mundo em caos. E a palavra diz: eles não são nada. Grandes impérios apareceram e sumiram. Grandes impérios desapareceram e não deixaram vestígios. A palavra em Apocalipse diz que uma grande potência vai desaparecer em uma hora. O livro de Apocalipse diz: olha, uma grande potência, onde todos os mercadores vão chorar. Todos os mercadores, todos aqueles que se aproveitam do seu mercado, vão chorar. Porque ela em uma hora vai desaparecer. E a palavra é: Deus tem esse poder? O próprio Isaías, ele pergunta: pode uma nação ser formada em um único dia? Era uma palavra de pergunta para uma profecia. Em 1948, em um único dia, é estabelecida a nação de Israel, com a ajuda de um brasileiro.
Pode uma nação se formar em um único dia? Era a pergunta de milhares de anos atrás. Poderá uma nação se formar em um único dia? Sim. Em 1948, a palavra se cumpriu. E há uma profecia dizendo: há uma grande potência que em uma hora vai desaparecer. Então quem ensinou? Quem deu sabedoria ao Espírito de Deus? Quem pode ensinar o Espírito Santo de Deus? Muitas vezes nós nos perguntamos: o que Deus quer de nós? O que Deus quer da minha vida? O que eu preciso ser para que Deus, Ele venha me amar? O que eu preciso ter para que Deus, Ele venha me abençoar? Para que Deus venha se agradar da minha vida? Atos capítulo de número 13, versículo 21 e 22. Muitas vezes nós olhamos para Davi e perguntamos: o que Davi tinha para agradar a Deus? Ele era pecador, ele pecou, ele teve muitos erros, sua casa teve muitos problemas, nunca se afastou a espada da casa de Davi. Mas o que Davi tinha que agradava a Deus? Que ele era um homem segundo o coração de Deus. O que eu faço para agradar a Deus? Apóstolo Paulo, ele traz um ensinamento sobre isso. E ele diz: e depois pediram um rei a Deus, lhes deu por 40 anos a Saul, filho de Quis, homem da tribo de Benjamim. E quando este foi retirado, levantou-lhes como rei a Davi, a qual também deu testemunho e disse: achei Davi, filho de Jessé, homem conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. Achei Davi, um homem segundo o meu coração. O que Davi iria fazer? A vontade de Deus. Qual era a pergunta de Davi? Senhor, o que te agrada? Muitas vezes ao crescer, muitas vezes ao sermos abençoados, a Deus nos prosperar, nós pensamos que não precisamos mais de ensinamento. Mas Davi, quando Paulo relata sobre ele a diferença de Saul e de Davi, e diz: olha, achei a Davi, filho de Jessé, um homem conforme o meu coração, um homem que tem o mesmo pensamento que eu, um homem que pensa como eu penso. Seguir a Jesus, seguir ao nosso Senhor Jesus Cristo, ouvir os seus ensinamentos, ouvir tudo aquilo que Deus tem para nos ensinar. Cada situação Deus está nos ensinando. Cada momento da nossa vida é um ensinamento. O que nos aconteceu é um ensinamento. Tudo está no controle de Deus. Tudo está no controle. Se nós demorarmos a aprender, o professor vai continuar nos ensinando. Por que as pessoas se demoram em uma situação? Porque não aprendem. Não se deixam ensinar. Quando nós não aprendemos, Deus não tem pressa em mudar para outro estágio. Ele nos mantém naquele estágio até que venhamos aprender. Quantas pessoas estão reclamando há 30 anos do seu casamento? Porque não aprenderam, não buscaram Deus. Quantas pessoas estão reclamando dos filhos? Porque não aprenderam a lidar com os filhos. Então, quem nos ensina? Deus. Os ensinamentos de Deus, Ele tem um propósito. Ele vai nos ensinar. Deus olha para o seu povo no deserto e Ele dá uma palavra que muitas vezes nós pensamos: mas não era Deus que estava guiando eles? Não era Moisés que estava ensinando? Eles estavam diante de uma montanha e Deus diz: vocês não estão cansados de rodear esta montanha? Vocês não cansaram de rodear esta montanha? O que Deus estava falando? Quando vocês vão aprender e eu vou tirar vocês desta situação. O povo ficou vários anos em volta
de uma montanha. E por que ficou em volta de uma montanha? Se tinha um propósito. Porque não aprenderam. Nós precisamos aprender de Deus. Então quando o profeta diz: olhe para o agricultor, veja como é feito, veja cada ferramenta que ele usa. Essa situação que você está passando precisa de uma ferramenta específica. Talvez você está usando uma ferramenta inadequada. Peça a Deus que te dê sabedoria, peça a Deus que te dê entendimento, para que a situação que você está vivendo, você possa usar a ferramenta certa. Prioridade. Para que as coisas foram criadas? Nós temos que perguntar: para que foi criado? O porquê foi criado? É a mesma coisa que eu pegar um microfone que é feito para ampliar a voz e usar ele para pregar um prego. Ele vai se estragar. Então cada ferramenta, ela tem que ser usada da forma correta. Qual é a forma correta em ensinar o filho? Qual é a forma correta em prestar um culto a Deus? Qual é a forma correta para lidar com as finanças? Qual é a forma correta de lidar com o casamento? Tudo isso a palavra vai nos ensinando. A palavra vai nos dando sabedoria. Abra a tua Bíblia em Malaquias. O anúncio da vinda do Senhor. Malaquias é o profeta, é o último livro que nós chamamos do Velho Testamento, mas é a anunciação do Messias. É a anunciação do Messias. Está anunciando o Messias, está anunciando que o Messias virá e como as coisas vão acontecer. Ele diz assim: eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim, e de repente virá a seu templo o Senhor, a quem vós buscais, e o mensageiro da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Mas quem suportará o dia da sua vinda? E quem subsistirá quando ele aparecer? Porque ele será como fogo de ourives, e como sabão dos lavandeiros. Assentar-se-á como fundidor e purificador de prata, e purificará os filhos de Levi, e os refinará como ouro e como prata. Então ao Senhor trarão a oferta em justiça, e a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor, como nos dias antigos, como nos primeiros anos. A oferta de Judá e de Jerusalém será agradável. E ele diz: como nos dias antigos, como nos primeiros anos. Nós devemos olhar para os primeiros adoradores, para os primeiros ofertantes, e nos perguntar: como eles adoravam a Deus? Como eles buscavam a Deus? Como eles vinham ao altar do Senhor? Hoje nós somos ensinados a vir à igreja buscar prosperidade. E não há lugar melhor do que Deus para sermos prósperos. Mas Abraão, ele não foi fazer uma negociata com Deus. Ele foi entregar o seu melhor. E Deus se agradou. Quando nós chegamos a Deus, não para sermos agradados, mas para agradar a Deus. Quando nós vamos diante do altar, não para sermos beneficiados, mas para agradecer tudo aquilo que Deus já fez. Então Malaquias, ele está dizendo: olha, será como no tempo antigo. Mas para que isso aconteça, o que será necessário? Será como fogo de ourives e como sabão dos lavandeiros. Nós temos que passar por esse processo. E diz: assentar-se-á como fundidor e purificador de pratas. Assentar.
Quando nós vamos ensinar nossos filhos, nós temos que aprender a sentar. Assentar. O que é assentar? Por que que o purificador de pratas, a palavra diz, se assente? Se assente. É como você coloca o leite no fogo para ferver. Você fica olhando, 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 e cansa de olhar, você sai 1 segundo, o leite derrama. Não é assim? É. Põe o fogo, põe o leite, aí fica ali olhando, aí 1 minuto que descuida, derruba. Por isso que a palavra é, assenta-se, não vá fazer outra coisa. Fique de olho. A prata, quando é colocado fogo, a sujeira começa a subir. E ele tem que ir tirando a sujeira. Não adianta o processo se não tirar a sujeira. Então a purificação da prata, coloca-se a prata no fogo, o ouro, e a sujeira, com o ferver do fogo, ele começa a subir, e aquele ourives, ele começa a tirar a sujeira. Essa é a purificação. Então quando nós vamos cuidar da nossa família, nós temos que nos assentar. E tirando tudo que não serve. Hoje nós estamos aceitando as coisas que não servem. Por isso que não há purificação. A igreja não tem purificação, por quê? Porque estamos dizendo, não, pode servir a Deus de qualquer jeito. Não é de qualquer jeito. Não é servir a Deus de qualquer maneira. Ah, Deus me aceita de qualquer maneira. Não, Deus, Ele nos faz a sua imagem e a sua semelhança. Fomos contaminados pelo pecado. E quando fomos contaminados, temos que passar pelo processo. Qual é o processo? O fogo de ourives. E como sabão de lavandeiros. Então, purificará os filhos de Levi. Os filhos de Levi, que servem a igreja, servem um templo, eles serão purificados. E os refinará como ouro e como prata. Então, ao Senhor, então, depois disso, a palavra então, vem a seguir. Depois disso, me trarão ofertas. E as suas ofertas serão aceitas, como no tempo passado. Nós temos que aprender de Deus como dar o melhor para Deus. O profeta diz, o seu Deus o ensina. Capítulo 28 de Isaías, versículo de número 26 diz, o seu Deus o ensina e o instrui acerca do que há de fazer. Então os ensinamentos de Deus, ele tem um propósito. Qual é o propósito de Deus? O que Deus quer para que nós venhamos sermos corrigidos, sermos limpos, sermos purificados, tirar tudo aquilo que não provém de Deus. Há um propósito em tudo isso. No versículo 12 de Malaquias 3 diz assim, e todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos exércitos. Há um propósito no trabalhar de Deus. Deus tem um propósito para que nós sejamos deleitosos, que nós sejamos agradáveis, algo prazeroso. Vocês serão algo prazeroso. Quando nós aprendemos de Deus, a nossa família será prazerosa, o casamento será prazeroso, a igreja será prazerosa, as finanças serão prazerosas. Deus tem um propósito. Para isso, Ele vai nos instruir. Eu não sei qual é a tua necessidade hoje, mas o Senhor tem a ferramenta certa para você. Deus vai te instruir. Busque sabedoria em Deus. Deus, como lidar com meus filhos? Deus vai te dar sabedoria. Deus, como lidar com a minha casa, com as minhas finanças? Deus vai te dar sabedoria. Deus vai te dar entendimento. Busca em Deus. O apóstolo Paulo, ele traz a diferença de Davi.
Quantas vezes nós perguntamos, mas Davi não era pecador? Davi não tinha problemas? Não tinha problemas na casa de Davi? Tinha. Mas qual era a diferença de Davi? E quando ele foi retirado, levantou-lhe como rei Davi, o qual também deu testemunho. Quem deu testemunho? Deus. Vós sois as minhas testemunhas. Nós somos testemunha de Deus, mas Deus é nosso testemunha também. Tem visto o meu servo Jó, como é reto, como me busca. Tem visto, quando o inimigo levantar contra a tua casa, o Senhor é o seu testemunho. O Senhor é o teu guarda. O Senhor é a tua proteção. Então, ele disse, achei Davi, filho de Jessé. Não era alguém importante, era alguém ali das aldeias. Eu achei filho de Davi, filho de Jessé, homem conforme o meu coração. E qual era a alegria de Deus? Que executará toda a minha vontade. Nós temos que ser como Samuel. Eis-me aqui, Senhor, fala, porque o teu servo ouve. Nesta manhã, é uma manhã de pedir direcionamento para Deus. Me ensine, me direcione. Senhor, eu preciso ferramentas certas para cuidar dos meus filhos, cuidar da minha casa, cuidar do esposo, da esposa, cuidar das finanças. Senhor, em tempos tão apertados, eu preciso aprender de finanças. E o Senhor vai te dando sabedoria. Você crê nesta palavra? Se coloque em pé. Fale com Deus nesta manhã. Olhe as coisas naturais, como elas agem. Salomão, ele diz, olha a formiga, olha o coelho. Ele vai trazendo ensinamentos. Jesus disse, quem olha o vento nunca semeia. Não olhe o vento. São ensinamentos que a palavra de Deus vai nos trazendo. Nós temos que ter o coração igual a Davi, prontos a obedecer, prontos a pedir a Deus, Senhor, me ajuda. Senhor, o Senhor me deu uma família, eu preciso cuidar da minha casa. Senhor, aqui está sendo estabelecida uma igreja. Senhor, me dá sabedoria para lidar, me dá as ferramentas certas para trabalhar esse lugar. Senhor, me dá capacidade. Senhor, olha, o meu trabalho, Pai, é um grande desafio dia a dia. Eu não sei como lidar com algumas situações. O Senhor vai te ensinando. O Senhor vai te levantando. O Senhor diz, olha, quem ensinou o Espírito de Deus? As grandes potências mundiais não são nada diante dele. Deus abaixa e Deus levanta. Peça para que Deus, Ele te levante no seu trabalhar, no seu dia a dia, para que o Senhor te exalte, para que o Senhor te use, para que o Senhor te use com capacidade, que você seja exemplo no seu trabalho, no seu dia a dia, que você seja exemplo onde você mora, que o Senhor venha purificar, tirar tudo aquilo que não provém dele. Fale com Deus nessa manhã. Senhor, aqui está o teu povo nesta manhã, Pai. Senhor, estamos prontos para ouvir a tua voz. Estamos prontos para ouvir, Senhor, aquilo que o Senhor tem para nos ensinar. Senhor, temos necessidades do teu ensinamento. Senhor, tem situações que eu não sei qual ferramenta eu devo usar. Senhor, muitas vezes eu estou usando, Senhor, o ferro de trilhar, quando deveria usar uma vara, Senhor. Eu não sei a ferramenta correta, me ensina. Senhor, me ensina como lidar, Senhor, com uma nova geração. Me ensina a lidar, Senhor, com a economia. Me ensina a lidar, Senhor, com a área da política. Nos ensina, Senhor, nos direciona, que o teu Espírito Santo, ele venha sobre cada um de nós, nos capacitando e nos ensinando. É o que nós pedimos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém?